Então, sem mais delongas, bora! Carcharodontossauro. O Carcharodontossauro, do latim lagartos com dentes de tubarão, viveu durante o período Cretáceo no norte da África, de 100 a 93 milhões de anos atrás. Media 13 metros de comprimento e 6 metros de altura, pesava em torno de 8,5 toneladas. Um dos maiores dinossauros carnívoros, o Carcharodontossauro tinha dentes retos, serrilhados de até 15 centímetros, como o dos tubarões, próprios para cortar. Mordia com uma extrema força suas presas, caçadas em emboscadas e perseguidas em uma velocidade superior a 50 km por hora. Acredita-se que era solitário, mas se juntava em casais na época da reprodução para cuidar dos filhotes. Os primeiros fósseis da espécie foram descobertos na Argélia, em 1927. Outros esqueletos vieram do Egito, Tunísia, Marrocos e Níger. Tiranossauro Rex. O tiranossauro do grego lagarto tirano viveu no fim do Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás, no oeste da América do Norte. Pesava 8 toneladas e media 14 metros de comprimento e 5 metros de altura. Apesar de ser conhecido como feroz predador, acredita-se que ele se alimentava de carcaças de animais já mortas, por causa dos seus braços minúsculos e fracos, inúteis para caçar. Entretanto, o tiranossauro possuía cérebro desenvolvido, ótima visão e pernas fortes, possibilitando correr até 40 km por hora. Seu crânio media 1,20 m de comprimento, e seus 50 dentes curvados capazes de moer até ossos chegavam até 30 cm de comprimento. A boca imensa podia abrigar meia tonelada de carne, e sua mordida podia chegar até 5.000 kg de pressão. O tiranossauro não vivia em grupo, mas provavelmente o macho e a fêmea andavam juntos, cuidando muito bem dos filhotes. Espinossauro. O espinossauro é um grande terópode que viveu no norte da África em meados do Cretáceo, entre 112 a 97 milhões de anos atrás. É o maior dinossauro carnívoro conhecido, superando o Gigantossauro. Os cálculos sugerem em torno de 15 metros de comprimento e 7 toneladas. Lembrando um crocodilo, seu crânio longo e estreito era adaptado para comer peixes, pouco resistente para predar grandes animais terrestres. Os dentes cônicos e retos também não eram serrilhados. Possuíam braços longos e fortes com grandes garras. Apesar de não serem bípedes, estudos sugerem que eles andavam sobre 4 patas e que seu habitat abrangia tanto terra quanto água. Este seria, portanto, o primeiro dinossauro semiaquático já descoberto. No entanto, suas características mais famosas são as extensões de vértebras dorsais, com quase 2 metros de comprimento, provavelmente conectadas por pele em vida, e formando uma estrutura em forma de vela. Várias funções já foram propostas para ela, sendo a mais plausível a de exibição, seja para intimidar outro predador ou para transmitir informações sobre a idade e gênero de outro espinossauro. Os primeiros achados foram encontrados no Egito em 1912. Gigantossauro. O Gigantossauro, lagarto gigante do sul, viveu há 67 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo na América do Sul. Com 16 metros de comprimento, 6 metros de altura e 8 toneladas, foi um dos maiores dinossauros carnívoros, capaz de comer até 1 tonelada de carne por dia. Acredita-se que eles caçavam grandes dinossauros em bandos de até 5 indivíduos, com ataques coordenados. Tinha um bom olfato, entretanto sua mordida era relativamente fraca, e seu cérebro era pequeno demais comparado aos outros terópodes. No crânio de quase 2 metros de comprimento, havia dentes de 15 centímetros. A espécie foi nomeada por Rubem Caroline, um paleontólogo amador que o descobriu em 1995, próximo ao rio Limay, na Patagônia, ao sul da Argentina. Velociraptor. O Velociraptor, ladrão veloz, viveu durante o período Cretáceo de 70 a 65 milhões de anos, em florestas da Mongólia. Media 1,5 m de comprimento e 76 centímetros de altura e pesava em torno de 15 kg. Com uma ótima visão, dentes curtos e serrilhados, cérebro desenvolvido, agilidade e forte mandíbula, o Velociraptor caçava em bando presas maiores do que ele, além de pequenos mamíferos. A poderosa garra do segundo dedo do pé, de até 11 centímetros, perfurava o pescoço ou ventre da vítima para matá-la. O primeiro esqueleto da espécie foi encontrado no deserto de Gobi, em 1923. Apesar de nunca terem sido descobertos penas em fósseis de Velociraptor, ele provavelmente as possuíam, por causa do seu parentesco.
Alossauro. O alossauro, do grego lagarto diferente, foi um grande e ágil predador do Jurássico. Viveu na América do Norte e na Europa entre 155 a 150 milhões de anos atrás. Chegava a cerca de 12 metros de comprimento, 5 metros de altura e 3 toneladas. Seu crânio enorme é equipado com dezenas de grandes dentes afiados, e à frente dos olhos havia um par de cornos, que variavam entre os indivíduos em forma de tamanho, cuja função deveria ser sexual. Os braços em relação às pernas poderosas eram muito pequenos, e o corpo equilibrado por uma cauda longa e musculosa. Os primeiros restos fósseis atribuídos aos alossauros foram encontrados em 1877, pelo paleontólogo Othaniel Charles. Foi chamado de lagarto diferente porque suas vértebras não eram como a dos outros dinossauros conhecidos na época. O alossauro foi encontrado principalmente nos Estados Unidos, mas alguns fósseis também foram descobertos em Portugal. Carnotauro. O Carnotauro, do latim touro carnívoro, é um dinossauro teurópode que viveu na América do Sul no final do período Cretáceo, de 72 a 70 milhões de anos atrás. Media em torno de 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava cerca de 1,5 toneladas. Era um predador altamente especializado e distinto, bem adaptado para correr, talvez um dos mais rápidos entre os grandes predadores. O Carnotauro tinha uma estrutura corporal leve, pernas longas e delgadas, braços minúsculos e uma cabeça bem curta, apoiada em um pescoço musculoso. Além disso, possuía um par de chifres espessos sobre os olhos, algo incomum para dinossauros carnívoros. Acredita-se que o Carnotauro usava esses chifres durante as brigas com rivais, aplicando leves empurrões com a cabeça. Embora seja conhecido por um único esqueleto fossilizado, o Carnotauro é um dos teurópodes do hemisfério sul mais bem compreendidos. O esqueleto, incrivelmente bem conservado, descoberto em 1984, foi desenterrado da província argentina de Chubut.